Pessoal, após Moraes ser sancionado pelos Estados Unidos, ele sentiu o golpe, sentiu muito, que chegou até a surtar. Sim, o ministro surtou. Simplesmente em público e tomou uma decisão que deixou Brasília inteira em choque. Colegas de corte de Moraes já se manifestaram sobre isso. E quando vocês verem a decisão que ele tomou, vocês vão perceber claramente que o desespero bateu forte no ministro, viu? É uma reação que mostra a pressão internacional que ele está sofrendo e o desespero que ele está sentindo pelas sanções de Trump. Moraes não sabe mais nem o que fazer. E mais, porque o que eu vou mostrar daqui a pouco prova de que a situação dele está de mal a pior. E cada movimento fica cada vez mais claro que o cerco está se fechando. E o desespero é enorme dentro do STF. Há quem diga, gente, que a Lei Magnitsky é só a ponta do iceberg, viu? Brasília hoje, como vocês podem ver, está um verdadeiro caos. Mas a cereja do bolo vai vir mesmo na hora que vocês escutarem que um homem de confiança do ministro Alexandre de Moraes, e eu não estou falando de qualquer um não, viu? Estou falando daquele que estava do lado de Moraes e conhece muito bem o ministro e tudo que ele fez nas escuras que não te contaram. Pois bem, ele não está mais no Brasil e em segurança resolveu contar tudo, que segundo ele não falou antes, gente, porque ele tinha medo de ser preso e até mesmo temia pela sua vida. E tudo sobre isso você vai ver aqui no nosso editorial. Mas vou ficar dando muito spoiler, tá, gente? Para esse vídeo não ficar muito longo. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. E já vamos começar com um vídeo que eu preparei para vocês. Esquerdista foi simplesmente tratorado pelo deputado Marcel Van Hatten. Senhor, vamos lá então com o Fábio Piper. Vai lá, Piper. Deputado, boa tarde. O senhor, deputado, é um apoiador de longa data aí das ideias do presidente Trump. O senhor, inclusive, esteve presente à posse dele, até um vídeo do senhor, da deputada Carla Zambelli, dançando lá em um evento de posse, lá, o som de tchê-tchê-tchê-tchê. Então, gostaria de saber do senhor o seguinte, deputado, se o senhor está arrependido de ter apoiado o presidente Trump e se o senhor aprova a elevação das tarifas aos produtos brasileiros. Eu esperava mais seriedade sua pergunta e não esse ar de deboche, mas em respeito a quem está nos acompanhando, deputado, o senhor fez isso. Assuma, deputado, o senhor fez isso. O senhor estava lá dançando. Se o senhor está arrependido de ter apoiado o presidente Trump e se o senhor aprova a elevação das tarifas aos produtos brasileiros. Eu esperava mais seriedade sua pergunta e não esse ar de deboche, mas em respeito a quem está nos acompanhando, deputado, o senhor fez isso. Assuma, deputado, o senhor fez isso. O senhor estava lá dançando, assuma. Não, eu acho que o senhor poderia se comportar melhor num programa de TV, mas é a minha opinião. A sua opinião deve ser diferente. Claro, eu estou aqui como convidado de um programa da Jovem Pan, e eu acho que a Jovem Pan pode tratar melhor os seus convidados por meio de perguntas feitas de forma mais séria. Não, eu fiz uma pergunta séria. E nós estamos tratando um tema muito sério. O senhor poderia lembrar, inclusive, que o Alexandre de Moraes fez contra cidadãos americanos agrediu a lei e a Constituição americana, e poderia lembrar também que eu, como liberal, apesar de, sim, no momento da eleição do Donald Trump, ter vibrado com sua vitória sobre o candidato Biden, que na verdade era uma mulher, Kamala Harris, a gente lembra que a sua vitória na última eleição foi em cima justamente também de uma série de injustiças cometidas contra si, contra Donald Trump e contra seus apoiadores, que também foram severamente perseguidos. É importante lembrar também que o que aconteceu durante todo aquele período no governo americano foi também utilizado para perseguir opositores aqui no Brasil. O Biden acobertou as atividades das organizações financiadas com dinheiro, aliás, financiou inclusive com dinheiro dos pagadores de impostos americanos para interferir no processo eleitoral brasileiro. O escândalo do USA está aberto. Agora, se você defende interferência do governo americano na soberania brasileira e no processo eleitoral, fique muito à vontade. Eu nunca fui apoiador incondicional de Donald Trump, muito antes pelo contrário, eu sou liberal.
Eu sou contra a política de taxações. E se fosse melhor informado, você teria visto que eu sempre defendi menos impostos. Inclusive aqui no Brasil eu digo que o Fernando Haddad tem sido muito nefasto para a economia brasileira ao colocar mais impostos sobre o Brasil. E eu fui crítico da política de taxação de Donald Trump. Se você fosse mais informado e acompanhasse o que eu tenho dito, você perceberia que eu tenho dito sempre que esses impostos, essas taxas, não só sobre o Brasil, mas sobre todos os outros países que o Donald Trump está colocando, acabam interferindo na economia de livre mercado que eu tanto defendo e trazendo mais custos, tanto para quem exporta do lado de cá, como para quem consome do lado de lá. Eu nunca fui apoiador de tarifa nem dentro do país, nem fora do país. Agora, o que eu preciso lembrar, principalmente para quem apoia o PT ou para quem passa pano para a corrupção do governo Lula, eu espero que não seja o seu caso, mas pelo visto parece que é, para quem passa pano para as violações dos direitos humanos do Alexandre de Moraes, para quem passa pano para tudo que está acontecendo hoje na nossa economia, em virtude dessa cleptocracia que voltou ao poder no nosso país, eu preciso lembrar que tudo o que está acontecendo hoje é reflexo das ações de Lula como presidente da República, aliando-se ao Hamas, ao Irã, à Rússia, à China, ao Maduro e do próprio Alexandre de Moraes, que não interferiu só na soberania americana, não. Ele, inclusive, negou a extradição de um traficante búlgaro para a Espanha, enquanto a Espanha já tinha considerado o caso do Oswaldo Eustáquio o caso de um perseguido político no Brasil. Então, quer dizer, o que o Alexandre de Moraes está fazendo hoje é perseguir cidadãos, não apenas brasileiros, como acontece no Brasil, e o caso da Débora do Batom é um dos casos mais claros, ou do Clesão, que morreu na cadeia, mas também fora do país, seja na Espanha, seja nos Estados Unidos. Então, infelizmente, no momento de pergunta séria, no momento de um tema sério como esse, o país perdendo a sua democracia, perdendo a sua liberdade, a gente ouvir comentários em tom de deboche é de deixar qualquer um realmente indignado e, infelizmente, nós não vemos muitas vezes a seriedade de entrevistadores como a gente deveria ver num momento tão triste na nossa história nacional. Da mesma forma que eu também gostaria de ouvir um parlamentar brasileiro jamais defender, por exemplo, atos golpistas, deputado. Mas temos opiniões diferentes. Qual foi o ato golpista que eu defendi? Qual foi o ato golpista que eu defendi? Então, uma coisa... E fico feliz também do senhor discordar das posições do presidente Bolsonaro e de Eduardo Bolsonaro em relação às tarifas. O senhor não vai fazer fake news ao vivo, não vai mentir ao meu respeito, não vai me difamar e não vai dizer que eu defendi ato golpista. O senhor se retrate. Eu não vou me retratar com o senhor, porque o senhor defende anistia para golpista. O senhor defende anistia para quem estava lá acampado, para quem ficou 70 dias acampado. Deputado, vamos lá, vamos continuar nosso... Olhem isso, gente, que esquerdista debochado esse piperno, hein? E agora, gente, prestem atenção, o que é jornalismo de verdade? O que é alguém com comentário cirúrgico e perfeito, revelando a verdade sobre o ministro Alexandre de Moraes e as consequências dos seus atos. Olhem o que disse Augusto Nunes. Milhões de outros aí, espalhados pelo Brasil, felizes com a intervenção muito bem-vinda de um outro país democrata, fazendo o que milhões de brasileiros gostariam de ter feito bem antes até. Nós estamos há 6 anos com medo. Nós, não me incluo entre eles, não. É um país com medo que eu compreendo. Toda ditadura inspira medo. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu amigo Piotr. Grande consta, grande dia, sobretudo para os diretamente atingidos, como Constantino, tá? Que é um dos exemplos de que o Brasil fez coisas sórdidas comandado por esse consórcio Supremo e Governo. Ana, minha querida, e Carlo Cauti, boa noite também. Bem, os Estados Unidos aplicou as suas próprias leis para resolver o problema também da não aplicação de leis fundamentais no Brasil. Está aí para dar uma enquadrada no governo brasileiro que assumiu o poder de maneira espúria. Eu vou ser bem claro, eu me sinto hoje como devem ter se sentido
aqueles colonos que a gente viu tantas vezes no cinema, cercados por índios ali, atirando flecha, querendo matar. Então, quando chegou a cavalaria americana. E é assim que deve ter sentido os que atacavam hoje. É uma ditadura que está no poder, formada pelo consórcio, né? Governo, chefiado por um meliante libertado pelo Supremo, e o próprio Supremo, comandado por um ministro que começou a sua ofensiva quando era o caçula da corte, por esperteza do comparsa Dias, que justamente escolheu aquele que estava ali na sombra, sempre o caçula. Eles só não pedem para buscar o cafezinho ali, mas eles tratam como um recém-chegado que não tem importância. Conhecedor do temperamento autoritário desde sempre do Alexandre de Moraes, o Toffoli, desde o começo praticando irregularidades, criou um inquérito que não poderia ter sido criado ilegal, entregou ilegalmente a relatoria desse inquérito, o comando do inquérito, para quem não poderia ter assumido aquilo. Deveria haver um sorteio honesto. E a partir daí a pouco eles tentaram censurar um jornal. Não conseguiram. Pouco depois criaram o flagrante perpétuo. E a partir daí, centenas de leis fundamentais para a existência de uma democracia foram assassinadas por essa dupla, com o consentimento militante dos demais ministros, com as exceções que conhecemos e que surgiram mais recentemente. Chegamos ao ponto de 3 juízes, que formam a maioria de uma turma, tomarem decisões gravíssimas contra a democracia e nada se fez. E em favor do governo. O Supremo ganhou a eleição, entre aspas, de 2022. E estava se preparando para ganhar mais uma quando veio agora, o basta. É o basta. Cumpre aos brasileiros democratas mostrar agora que o governo americano está fazendo tem o apoio da maioria do povo brasileiro que apoia a democracia real. Os Estados Unidos não estão se metendo em assuntos brasileiros. Eles estão aplicando leis do país, dos Estados Unidos, e que só atingem quem está a favor de ditaduras, quem age arbitrariamente. Problema dos que agem arbitrariamente. Se eles fossem os nossos salvadores, o povo estaria protestando nas ruas. É hora de a gente mostrar nas ruas que estamos apoiando o que foi feito e que poderia ter sido feito, sim, pelo Congresso, por juízes do Supremo mais corajosos e pelas demais instituições do tipo OAB, ABI, etc, etc. Ninguém tem coragem de sair às ruas agora para defender o que? A morte do Clezão. O que fizeram com jornalistas como Constantino e tantos outros. O Moraes foi escolhido porque ele, quando contrariado, corre para frente. E a gente advertiu aqui N vezes que ele corria em direção ao caminho do penhasco. Chegou ao penhasco. Dá mais um passo, cai no penhasco. Comece a prender gente agora para ver o que acontece. Porque não tem o apoio do povo. Ninguém tem coragem de defender o que aconteceu com o Clezão ou o que está acontecendo ainda com o Felipe Martins. O Felipe Martins é um dos casos mais obscenos da história da justiça mundial. Neste momento, quando os Estados Unidos mostram ao mundo o que é o Brasil, ele continua preso. Ainda não soltaram. E nós queremos que isso seja feito e que acabe a ditadura do judiciário e que o judiciário volte, se conseguir, a cumprir a sua função constitucional. Nós estamos exaustos, cansados de arbitrariedades praticadas por quem não foi eleito. E os Estados Unidos agiram por nós, por ser um país efetivamente democrático. Só no Brasil é preso alguém que não cometeu crime nenhum, nada provaram contra ele, como Felipe Martins, e invertendo tudo no direito, coube a ele o ônus da prova. Ele provou que não tinha praticado o crime. Tá lá. E eu vi hoje uma entrevista em que
um dos auxiliares do ministro Moraes, aquele que disse que tinha procurado alguma irregularidade, para ser brando, na revista Oeste não encontrou nenhuma, encontrou material jornalístico. Ele deu uma entrevista dizendo que agora ele vai contar tudo o que sabe. Os ventos viraram, não adianta recorrer ao patriotismo de galinheiro que o governo ensaia. Se o governo Lula se preocupasse com o país, não roubaria tanto até os aposentados. E, enfim, isso pode não se manifestar, pode não ficar concreto agora, amanhã, daqui 2 dias e tal. Mas é inevitável que os ventos mudaram e que agora quem vai ter de se explicar é quem não tem desculpas confiáveis a oferecer ao país. E agora, gente, parem tudo o que vocês estão fazendo e ouçam o que disse este ex-aliado de Moraes. Gente, homem de confiança de Moraes, que conhece muito bem os bastidores do STF. Mas antes, olhem isso. Para quem acha que vai ficar só no ministro do STF, não é isso, não. Por enquanto, o Departamento do Tesouro, que é quem emite a ordem, emitiu apenas contra o Alexandre de Moraes, como vocês sabem, estão noticiando. E eu vou explicar todo o contexto aqui agora. Toda essa campanha, digamos assim, essa ofensiva contra o governo Lula e contra o STF, ela parte principalmente do Departamento de Estado, o secretário Marco Rubio, que tem uma posição bastante anti-esquerda. Ele é de origem cubana e lá dentro foi que se engendrou todo esse plano com assessores que ele tem, incluindo um conselheiro sênior que é de brasileira chamado Ricardo Pita, e que então trabalharam nesse plano, que naturalmente teve a ação do presidente Trump, mas é algo tracionado a partir do Departamento de Estado. Ora, de acordo com a lei americana, a lei Magnitsky, ela é do escopo do Departamento de Tesouro. O secretário Scott Bessent é bastante poderoso também, tem muita influência sobre o presidente Trump também, assim como o Marco Rubio. E pode ser que tenha havido uma filtragem no Departamento de Tesouro. Mas a minha informação, a minha apuração é de que a lei Magnitsky será aplicada contra todos os ministros do STF que tenham tido envolvimento, que tenham aprovado os andamentos, né, os passos que foram dados na investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e também contra as redes sociais, aquelas sanções, aquelas ordens de retirada de conteúdos das redes sociais. E agora, gente, olhem isso. Que trabalhou no gabinete do Alexandre de Moraes e tem mantido contato conosco, explicando e dando detalhes de como que esse tirano trabalha e opera. Tudo isso tem um custo, tudo isso tem uma dor, mas nós não vamos arredar o pé. E eu tenho um convidado, Lacombe, para entrar aqui conosco. Ele está já com o link, ele vai entrar aqui na nossa live. Assim que a produção me der o sinal verde aí, pessoal, a hora que vocês falarem assim, ó, entrou. Esse meu convidado, ele viu de perto quem é Alexandre de Moraes. É uma pessoa que eu ajudei desde o momento que ele falou assim, eu não quero mais fazer parte disso. É quem eu estou pensando? Entrou. Tagliaferro. Por favor, Tagliaferro. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Agora vamos ferrar esse canalha? Vambora, tô meio largado aí, não repara não que eu tô em casa aqui, ó. Nada. Mostra pro pessoal o que você tá bebendo aí, ó. Explica pro pessoal quem é você, o que aconteceu contigo. Fala aí, vamos lá. Eu sou o Eduardo Tagliaferro, o ex-chefe de gabinete da Teoria de Enfrentamento à Desinformação de Alexandre de Moraes, caí sem saber o que era. E passei tudo o que você já sabe por aí, que acho que o pessoal também, se fizer uma breve pesquisa, vai saber, entendeu? Não é fácil. Sou um dos perseguidos também, estou junto no inquérito com todos vocês, né? Ainda não fui denunciado, mas provavelmente a partir de hoje eu serei denunciado. E o azar é só deles, que quanto mais eles fazem, mais eu faço. E se Deus quiser, o Tagliaferro estará aqui conosco nos Estados Unidos em breve, né, Tagliaferro? Se Deus quiser. Sim, estamos batalhando para isso. E denunciar, né? Porque você viu de perto, né? Sim. Se puder contar um pouco para o pessoal como que ele opera, o que ele faz, como é que foi a sua experiência dentro do gabinete lá, você vendo tudo acontecendo, você sem saber ainda direito o que estava acontecendo,
Eu gosto muito quando você explica para as pessoas o estranhamento que você teve da ordem do Alexandre de Moraes, das pessoas honestas, assim, você sem entender aquilo, você falou assim, não, eu quero sair. Explica um pouco pro pessoal. Eu cheguei lá com um objetivo, né, com uma tarefa, e quando eu fui surpreendido, né, passou uma semana, um pouco mais, eu vi que a coisa era um pouco diferente. Não tinha visto nada de errado até então, errado assim, que fosse totalmente agressivo, mas eu percebi que existia de fato uma manipulação para, vamos ter perseguição, né, de direita. Só entravam no gabinete coisas de direita, né, e nada de esquerda. Então isso me chamou muito a atenção e eu comecei a questionar esse tipo de coisa. Mas se longe já é difícil, imagina pessoalmente, né? Sim. E aí você, então, decidiu sair do Brasil para se proteger e poder, então, denunciar o Alexandre de Moraes, é isso? Sim. Tô fora, graças a Deus. E estamos trabalhando para isso, né, Alan? Você mais que ninguém sabe, né? O esforço que é tudo isso. E com oração, né? Joelho no chão. Eu sei que você vai na missa todo domingo. A gente conversa já há um bom tempo. E se Deus quiser, eu quero, mesmo com a Liga Magnitsky, quero ver você aqui nos Estados Unidos conosco, aqui nos estúdios da Timeline, denunciando tudo que o Alexandre de Moraes fez. Porque você tem, né? Você tem muitas provas, né? Você participou ali dos grupos. Ele tentou... Não, como quer perguntar? Pode perguntar. Não, eu quero perguntar exatamente isso, Taliaferro. Obrigado aí por participar aqui do Conversa Timeline. A gente já teve uma noção boa naquela série de reportagens da Folha de São Paulo, do Glenn Greenwald, sobre o que havia ali no gabinete do Alexandre de Moraes, de que maneira vocês eram pressionados a praticar uma série de abusos, arbítrios, ilegalidades. Mas a gente precisa saber, além daquele material que a gente já viu, né, o que você acha que tem de provas, né, o que você pode apresentar, né, que vai deixar muito claro para quem acha ainda que o Alexandre de Moraes é uma muralha em defesa da democracia, que é exatamente o contrário, que ele é um grande tirano. O que você pode dizer para a gente em relação a isso? Tem bastante coisa, aquilo lá é só pontinha do iceberg, entendeu? Tem algumas coisas fraudulentas que foram feitas, e se ele vai me assistir, ele sabe do que eu tô falando, lá de agosto, de um ano aí, entendeu? Que a ordem era deletar, e eu, como sou uma pessoa instruída, uma pessoa que tem consciência, eu sempre guardei, porque um dia eu sabia que isso ia virar história e a gente ia ter que contar a verdade, entendeu? Tenho bastante coisa assim, tenho bastante coisa. Não vou adiantar muito, não, senão a gente perde a graça, entendeu? Uhum. Mas a brincadeira vai ser divertida. Tem conversa de PGR também, entendeu? O negócio era bem estruturado, né? Na verdade, ali em Brasília não é cada um por si, não, é uma união, é um grupo, viu? É um grupo terrível. Era um conluio, era uma gangue. E tenha certeza que agora já estou sendo atacado, agora você vai ver o processo que estava parado desde o dia 2 de abril ser movimentado. Por um vazamento, né, de dados, um áudio que, na verdade, ao invés de se ouvir e se analisar o conteúdo do áudio, se busca quem vazou, né? E não o ato criminoso que está dentro daquilo, né? Incrível isso, né? É o poste mijando no cachorro. Para quem não está reconhecendo, esse é Eduardo Taliaferro, né? Trabalhou muito tempo no gabinete do Alexandre de Moraes, lá no TSE, e estava ali naquela confusão que foi apresentada pela série de reportagens da Folha de São Paulo, deixando muito claro o que o Alexandre de Moraes, quando ele cisma, né? A gente sabe como é que quando ele cisma é o inferno, né? Max, quer perguntar alguma coisa para o Taliaferro? Sim, agradecer ao Taliaferro também pela coragem, né? A gente sabe que não é fácil colocar a cara e falar, ainda mais você que sabe o que essas pessoas são capazes de fazer. Você viu a máquina, né, de cancelamento, censura, perseguição rodando desde dentro, né? E eu acho que você mais ou menos já falou um pouco. Ou seja, não é só o Alexandre de Moraes, então, né? Teriam mais pessoas também envolvidas em todas essas ações que ele toma. Sim, tem bastante gente, viu? Gente que, inclusive, não tocou para frente impeachment, não trocou nada, viu? Olha só. Envolvida. Mas então, isso vai ser mostrado. O Tagliaferro trabalhou com o Alexandre de Moraes, tá, pessoal? Para quem quiser, quem chegou agora e não está entendendo, o Tagliaferro trabalhou e quando ele, como funcionário público, começou a perceber que as coisas estavam muito estranhas, né, Tagliaferro? É bom você mencionar isso, pessoal. Você não acompanhava nada de política. Não, zero. Eu estava na frente. Uma vez eu estava num evento, isso foi muito engraçado. Eu estava num evento, num hotel em Brasília, onde o ministro foi palestrar, outras pessoas palestrar. A pessoa que estava ao meu lado, que eu não vou citar o nome, que eu gosto muito dessa pessoa, falou, tira foto. Eu falei, mas tira foto pra quê, né, do palestrante? Tira foto, você não sabe quem é? Tira, manda pra sua esposa, tira foto. Eu falei, tá, mas eu não sei quem é ele. É o Pacheco, pra você ver o nível de conhecimento político que eu tinha.
E aí você, como funcionário público, estava ali, não tinha conhecimento de nada, de repente começou a receber ordens do Alexandre de Moraes para poder monitorar, perseguir pessoas. Você achou aquilo super estranho, né? O que me estranhava bastante é que só vinha de direita, nada de esquerda. Nada, zero de esquerda. Entendi. E você achando que era algo assim de Estado, né? Ou seja, uma coisa de segurança, coisa do tipo. E você começou a estranhar aquilo ali e falou, não, tô fora. E você pediu várias vezes exoneração, é isso? Eu virei motivo de comédia, de chacota. Tinha uma figurinha minha no WhatsApp que dizia assim, vou pedir exoneração, era a minha cara. Porque vira e mexe eu tava pedindo. E ela era rasgada. E eles davam exoneração ou não? Não. Até o momento que você decidiu, então, depois de um Até o momento que aconteceu aquela tragédia lá, também manipulada, e eu acabei, de fato, ele acabou me tirando, porque eu já não servia mais, né? Então, eu já não servia direito, porque eu não fazia tudo o que gostariam que eu fizesse, né? Mas Talhaferro, você tem noção, hoje você se arrepende, você tem noção das pessoas que foram prejudicadas, que tiveram as suas vidas destruídas por todas as arbitrariedades, né, por todos os abusos, todas as ilegalidades que foram cometidas sob as ordens do Alexandre de Moraes? Você tem essa noção? Você se arrepende disso? Na verdade, eu só poderia me arrepender se eu tivesse executado alguma coisa que prejudicasse as pessoas. Quem prejudicava as pessoas não era eu, era ele. O que saía da minha área é simplesmente relatórios, que qualquer um que for olhar esses relatórios, eu já mandei para algumas pessoas olharem, não tem nada de demais, por exemplo. Digamos que vai ao seu perfil, olha o seu perfil, fala, olha, pega o perfil dele, tal, pega foto, pega exatamente print do que está no seu perfil, coloca no relatório e encaminha. E qual é ele? Nada além disso. Então, a minha consciência nesse ponto está tranquilíssima. Eu não faço parte da gangue. Simplesmente estava lá como chefe e via acontecer. E assim, os meus servidores, todos que estavam no gabinete, eles eram muito sensatos, faziam uma coisa sempre seguro, sempre pautando na justiça, não querendo prejudicar ninguém, mas vendo que alguma coisa não era correta, né? Que a perseguição só se dava à direita e não à esquerda. Então você reconhecia naquilo ali um instrumento de censura contra um grupo político? Sim, contra um lado. Nunca o outro lado. É o que eu falo quando alguns petistas vêm aí pegar no meu pé, vem besteira. Fala, a hora que eu contar, você vai ver o que foi a eleição. Olha só. Porque você estava nesse órgão, nesse departamento do TSE, nas eleições de 2022, não estava? Sim, eu era o chefe do gabinete. Olha só. Então o que você pode dizer das eleições de 2022? Ele vai falar isso aqui. Vai falar aqui. Tem que se calma, tá muito ansioso. A gente tem que... A gente está vivendo uma desgraça no Brasil desde 2019, cara. É o que eu falo pro Alan. Com algumas pessoas, vocês já me entenderam, a gente tem que agir como elas agem, em silêncio, com tranquilidade, com calma, bem planejado, entendeu? E é isso aí. É assim que eu tenho agido, sabe? Tentaram pegar o meu telefone para ver as provas, tudo, forçaram o backup do meu WhatsApp, eles já sabem o que tem no meu WhatsApp, entendeu? E sabem o que pode acontecer, sabe? Eu sei que é difícil para mim, eles conseguiram, de certa forma, aí, prejudicar muito a minha vida, a vida da minha família, mas a gente sobrevive, né? Nada como depois de um temporal, um dia de sol. E isso vai acontecer em breve. Só como a gente está sem a tarja, dizendo que é o Eduardo Talhaferro que está conversando com a gente, é importante a gente frisar, estamos conversando aqui com o Eduardo Talhaferro, que trabalhou diretamente ligado ao Alexandre de Moraes, né? Ele estava lá naquele departamento, como é que era o nome do departamento que inventaram lá no TSE? Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. Enfrentamento à desinformação. Desinformação ninguém sabe o que é, né? Então cada um tem o seu conceito particular sobre desinformação. E ele gentilmente está aqui conversando com Conversa Timeline nesse dia tão importante. E estará aqui conosco em breve. Ele fez o que eu falei para ele fazer mesmo, que era se proteger a família, graças a Deus. Está em local seguro. E em breve, se Deus quiser, estará aqui conosco nos estúdios, né? Sim, estaremos aí. Aí a gente abre mais um champanhe. Mesmo que seja para denúncia. Tá aqui, ó. Eduardo, obrigado. Deus te abençoe. Eu que agradeço. Eu e o Eduardo, a gente conversa bastante. Todo domingo tá na missa, a gente conversa, a gente fala de coisas espirituais, a gente fala de vida, a gente fala de tudo, né, Eduardo? A gente não fala só de política. E tô rezando muito por você. Obrigado, amém. Eu também por vocês. Por vocês e por todos que foram injustiçados. Deus te abençoe muito pela coragem. Muitos estão lá ainda com medo, né, Eduardo? Sim, e vamos resistir, porque agora é capaz das minhas redes caírem, meu processo andar, e vem um pedido de prisão aí.
entendeu? E vamos tocando, né? Não é isso que ele quer? Ele não quer saber a verdade, né? Tanto é que ele me tolhiu lá o meu direito de ser testemunha. Não fui eu que me ofereci como testemunha, me colocaram, mas ele não aceitou, né? Muito engraçado ele não ter me aceitado, né? Onde? Explica pro pessoal aí, onde que ele... No processo, no caso lá do Câmara, do CID, né? Do golpe, né? No processo do golpe. Eu fui colocado pelo Chiquini, como, se eu não me engano, como testemunha, e não foi autorizado por Moraes, né? Nunca vi alguém não autorizar uma testemunha alegando que ele já é parte investigada nos mesmos autos, né? No mesmo processo, mas no anexo ali. Mas tudo bem. Vamos. A hora dele tava chegando... Ih, cortou? Alguém deve estar ligando pro Tagle Ferro. Deve ser alguém ligando para ele. Deve ser alguém ligando para ele. Porque também não vai aceitar uma testemunha que pode destruir... recebendo um monte de telefonema que agora. pode destruir, né, um julgamento absolutamente fajuto. Olhem isso, gente. O que Tagliaferro vai revelar tem deixado eles desesperados. Como vocês viram, tem a ver com as eleições de 2022. Será que Tagliaferro vai realmente derrubar todo esse sistema? Bom, gente, vamos ter fé que sim. E agora, olhem essa decisão do ministro que vai chocar vocês. Colega de corte de Moraes ficou revoltado e detonou com ele. Moraes faz gesto obsceno ao acompanhar a vitória do Corinthians em Itaquera. Horas depois de ser sancionado pelo governo dos Estados Unidos, o ministro do STF assistiu à vitória do time do coração sobre o Palmeiras. O ministro Alexandre de Moraes do STF fez um gesto obsceno com o dedo médio ao acompanhar a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras em partida válida pela Copa do Brasil na noite da quarta-feira, ontem, dia 30. Mas Marco Aurélio Melo já se manifestou sobre essa atitude do ministro e, revoltado, olhem o que ele disse. Se montagem, que fosse fake news. Eu não acreditei que ele pudesse realmente praticar esse ato que nós sabemos que é obsceno. E não sei o que houve. O que houve, como ele chegou a essa prática e por que chegou. Nós tivemos no passado uma frase do atual presidente lá em Nova York que se virou para o manifestante e disse perdeu o mané. Já foi uma extravagância ímpar. Agora chegasse mediante um gesto a um xingamento. Qual é o período que nós estamos vivendo no país? Pois é. Precisaremos fechar o país para balanço para ter uma correção de rumos? Eu creio que hoje o ministro Alexandre de Moraes deve estar super arrependido do que fez, de ter feito o gesto que fez em um local público. Agora, eu não queria estar na pele, evidentemente, do ministro Alexandre de Moraes. Eu, por exemplo, sempre saí à rua, sempre fui um homem de ir ao mercado, ir a um local público e jamais fui hostilizado. Hoje, os integrantes do Supremo, como quer, perderam a cidadania. Só que conseguem sair a público acompanhados de um contingente de seguranças. Alguma coisa está errada. Está tudo errado, na verdade, né, gente? Bancos acionam o departamento jurídico e dizem que toda transação em dólar está proibida para Moraes. Tão logo o governo de Donald Trump aplicou nesta quarta-feira, dia 30, a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, os bancos acionaram seus departamentos jurídicos. De acordo com o Estadão, que conversou com banqueiros e representantes de compliance de 3 instituições, a leitura inicial de que qualquer transação que envolva o dólar vai estar proibida para o magistrado. Os representantes do setor financeiro analisaram casos concretos da aplicação dessa punição nos Estados Unidos, os indivíduos de outros países e concluíram, no entanto, que pode haver gradações. Segundo o Estadão, o entendimento é de que, como a determinação em relação a Moraes foi genérica, sem especificar quais operações são impactadas, neste momento só atinge transações que envolvam o uso de dólar, mas admitem que o caso pode ser ainda mais grave. Tagliaferro diz que Moraes usava gabinete para perseguir a direita, como vocês viram. O ex-assessor no TSE decidiu sair do Brasil para denunciar abusos praticados pelo ministro. Bom, gente, eu vou ficando por aqui para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. Também deixa aqui qual o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para a gente poder se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata Dib, moro no interior de São Paulo, Taubaté.
Muito obrigada a todos. Só não esquece de compartilhar. Também deixa aqui o seu apoio ao nosso amado presidente Bolsonaro. Somos todos Bolsonaro. Até nosso próximo vídeo.